Então, eu queria agradecer ao Paulo, ao Roberto, pelo convite para estar conversando com vocês aqui um pouquinho. Como o Paulo falou, é muito importante para a gente que trabalha com essa novidade que é o Tight Skin, ter gente especializada para a aplicação dele. É uma máquina muito bacana, uma coisa simples, vocês vão estar percebendo. Eles têm a vantagem de não ser um método invasivo e conseguir resultados bastante expressivos dentro da área da medicina estética. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o uso do laser em medicina, o que é o laser de maneira geral, uma coisa bem simples, bem primária, para a gente poder ter uma ideia do que está acontecendo. E em seguida falar um pouquinho sobre o Tight Skin, a parte mais técnica, algumas coisas que são importantes do ponto de vista da pré-aplicação, que isso é muito importante também, quando aplicar, quando não, se existe algum tipo de restrição, isso a gente vai dar uma ideia para vocês, tá? Então, falando em termos de laser, nós vamos começar com a fototerapia, né? Que é essa que é a intenção, que é o uso da luz para conseguir obter algum resultado terapêutico, né? E as primeiras ideias, as primeiras publicações datam aí de 1400, que os hindus utilizavam uma substância originária de plantas para tentar sensibilizar a pele e melhorar a qualidade daquelas manchas brancas que vocês conhecem, que é o vitiligo. E isso se usa até hoje, né? Desde aquela época começaram a utilizar esses produtos e hoje ainda se usam produtos derivados de plantas para estimular a pele a produzir, através da luz, uma hiperpigmentação e tentar corrigir aí alguma irregularidade no caso das manchas, tá? Então, falando sobre laser nada mais é do que uma sigla, né? Uma sigla que vem do inglês de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que é amplificação da luz pelo efeito de estimulador de uma substância. Como é que funciona isso? Toda vez que você estimula uma determinada substância com uma energia, essa energia ela libera, essa substância ela tem atividade. Então ela libera os elétrons da camada mais externa, eles saem fora porque eles ficam instáveis. E ao sair esses elétrons, eles vão emitir um fóton. Na realidade é a partícula primária de luz. Só que você simplesmente estimular isso, sai luz para todos os lados. O laser, o que eles fizeram? Eles centralizaram essa substância dentro de uma caixa cheia de espelhos. E ao estimular essa substância, ela vai liberar todos esses fótons, só que como eles saem para todos os lados, esses espelhos vão refletindo esses fótons, fazendo com que eles saiam por um único feixe. Então essa luz ela vai sair, ela tem algumas propriedades, a gente vai ver aqui para frente que tipo de características tem essa luz para ser chamada de laser especificamente e como é que isso funciona, né? Então essa é muito interessante porque você joga todos esses fótons para todos os lados, só que dentro de um receptáculo cheio de espelhos que vão refletindo, fazendo com que eles acabem saindo todos juntos, paralelos e de um único comprimento de onda. Isso que é importante, tá? Então o que acontece? A estimulação de uma fonte. Por exemplo, uma lâmpada pode ser o estímulo dessa fonte. Uma substância sólida, rubi ou alexandrita. Para quem já mexe com algum laser, já deve ter ouvido falar esses nomes. Um laser de alexandrita, que se usa muito para depilação, laser de rubi, que para manchas, para vasos. Então, você pega uma substância sólida e estimula. Ao estimular, ela faz a liberação dos elétrons dentro daquela caixa e vai poder produzir uma luz específica, né? A luz de rubi, a luz de alexandrita. Isso é muito importante. Gasosa, o CO2. CO2 é um laser muito utilizado em medicina já há bastante tempo. Os primeiros resurfaces foram feitos com laser de CO2. Então ele produz, é um gás e também produz uma luz que é utilizada. O que vai variar nessa coisa, se você escolher a substância, é o comprimento de onda que você quer. Então, dependendo do comprimento de onda, eu vou penetrar um pouco mais
na pele um pouco menos, ou eu vou ser absorvido por uma substância ou por outra substância. Dependendo do comprimento de onda, existem substâncias específicas, por exemplo, a água, a hemoglobina, a oxihemoglobina, a melanina, que é um grande agente absorvedor aí de luz. E para que a gente quer? Você quer tirar uma mancha, você quer fazer uma depilação, você está contando com melanina. Então você vai estar contando com determinado comprimento de onda. Tá? Ou então você vai ter até substâncias líquidas podem ser utilizadas também. Aqui vem aquelas características que eu estava dizendo. O raio tem que ser colimado. O que é isso? Todos eles vão caminhar na mesma direção, porque quando você estimula uma coisa, ele sai para todos os lados. Isso não é laser. Aí os lasers todos, a luz vai sair toda numa direção só. É uma luz monocromática. O que significa isso? Ela tem apenas um comprimento de onda. Então é o laser de alexandrita, o laser de rubi, o laser de CO2. Tem um comprimento de onda único, que vai fazer exatamente aquela função. E os raios são chamados raios coerentes. Eles andam realmente paralelos dentro do tempo e espaço, né? Essa característica é muito importante. E depois a gente vai ver também, um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver falando do tight skin, a diferença entre eles e às vezes a vantagem para uma coisa e para outra. Né? Por que é importante o laser ter todas essas funções e aonde a gente vai utilizar, e por que, por exemplo, o tight skin tem uma colocação diferente e qual a vantagem dele em relação ao laser para aquele fim que ele se determina. Tá? Então aqui temos um esquema do que foi o início aí, né, a gente usar, quem é que não brincou de uma lente, de botar no sol e queimar lá um bichinho, atacar fogo num palito, num papel, queimar formiga, né? Então essa é a ideia do laser, né? Você está utilizando uma luz que é concentrada através de uma lente, de um espelho, para poder produzir calor. Na realidade ele produz calor, né? E isso aqui é mais ou menos aquilo que a gente tinha explicado de você estimular. Você tem lá o núcleo, uma substância qualquer, e tem o elétron mais periférico, que é esse elétron que vai gerar, eventualmente, aí, a produção do fóton, né? Que acontece algo mais ou menos assim. Há uma vibração ali e esse elétron sai fora da sua órbita e emite um fóton, que é a unidade luminosa. Esses fótons, dentro de um recipiente, vão ser focados justamente para produzir aquelas qualidades do laser, novamente que são coerentes, né, passando uma fase paralela, colimada, né, tendo a mesma direção e o mesmo comprimento de onda. Eles têm que sair sempre numa direção única, paralelos e com um único comprimento de onda. Isso é que faz com que o laser seja altamente específico para uma determinada função. Tá? Então, nós temos, no caso, uma alta densidade de potência, ou seja, quando você produz esse tipo de substância, de luz, o que acontece? Essa luz, ela tem uma intensidade muito grande. E na grande maioria das vezes, a gente aproveita isso para quê? Para que a substância, no caso, uma melanina, a água, a oxihemoglobina, quando absorvem essa intensidade luminosa tão violenta, ela é transformada numa intensidade térmica, numa energia térmica. E aí vai produzir, com esse calor é que vai acabar conduzindo ao resultado que a gente espera. Tirando uma mancha, ou uma tatuagem, ou carbonizando um pelo, ou um vaso sanguíneo. Então, a ideia é essa, uma luz que produz calor. Calor, uma alta densidade e uma alta energia térmica também. Tá? Então, essa é justamente a característica do laser.